Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui para mais uma análise ao vivo aí junto com vocês de mais um trade que nos posicionamos juntos lá nas notificações lucrativas e aqui agora em busca de mais ou menos um pouco mais de 30% de lucro nessa operação. Então vamos partir aqui direto para análise, sempre claro com aquele viés simplificando as coisas e tornando elas muito fáceis de entender, então uma análise bem educativa para você não só entender como montamos o racional para chegar nesse trade aqui em busca de 30%, mas fazer com que você compreenda aí as bases da análise técnica cada vez mais que você acompanha os nossos vídeos. Então vamos lá, aqui partindo do gráfico mensal para a gente poder contextualizar esse preço de uma forma correta aqui. Então vamos lá, aqui ramp em tendência de baixa no gráfico mensal, então a tendência macro de baixa, mas o que vemos aqui nessa anatomia dessa tendência de baixa é que, por conta desse último fundo rompido sem uma continuação, sem uma maior continuação, e por causa de outras coisas aqui também que eu vou te mostrar, é que a gente já levanta aquela hipótese de aquela anatomia de cunha de baixa, né? Que curiosamente ela sempre vai tender a romper para cima, mas não é por acaso, é porque as cunhas de baixa são claras e evidentes demonstrações de fragilidade da força vendedora, então por isso que ela quase sempre vai tender a romper para cima. Então veja um outro dado. Então vamos lá, a informação de fragilidade, veja como ela é dada ao mercado. Aqui a tendência dominante é a tendência de baixa. Então, quando nós rompemos fundos para ir em busca da continuação da tendência, nós precisamos ver um cenário altamente favorável para os ursos, de modo então que a gente continue carregando a tendência para baixo para formar um novo topo descendente, fundo descendente. Por aí a gente continua uma tendência de baixa. Mas quando usamos de força, os ursos precisaram usar de estoque de venda para vencer o suporte deste fundo, que era o último fundo, era o último suporte importante, então os ursos precisaram vender todas as ordens de compra que tinham aqui defendendo essa região de suporte, então demandaram de estoque de venda, e quando romperam essa região não tiveram mais estoque de venda o suficiente para dar continuidade, então isso demonstra que a força vendedora, o estoque vendedor está fragilizado, o que torna o ambiente totalmente suscetível ao ataque dos touros, e foi o que vimos aqui. Veja este padrão de volume de negociações. Então, nesse ponto, o mercado retorna com interesse em negociar esse ativo logo no movimento de correção da tendência de baixa. Então, mercado muito mais interessado em negociar no movimento que olha para cima do que na continuação dessa tendência para baixo. Então, isso chama a nossa atenção para entrarmos nesse gráfico e ver se encontramos uma conjuntura favorável para montar uma operação, para sentar nessa posição. Então é isso que nós fizemos e você vai fazer aqui junto com a gente, partindo então para o gráfico semanal. Aqui no gráfico semanal, veja, vamos dar um retorno aqui no gráfico mensal para ficar bem didático. Aqui no gráfico mensal, a primeira informação que precisamos confirmar é se já temos isso daqui como um fundo descendente confirmado. Então a primeira coisa que nós precisamos de informação no gráfico semanal é confirmar isso daqui como um fundo no gráfico mensal. Então é isso que nós vamos fazer agora partindo para o gráfico semanal. Então aqui no gráfico semanal, isso aqui é o que nós queremos confirmar como fundo do mensal. Então ainda não temos um fundo no gráfico mensal estabelecido. Por quê? Para isso precisamos que o gráfico semanal inverta a sua tendência para cima. Então é isso que os touros estão trabalhando nesse momento, para inverter a tendência do gráfico semanal. Veja aqui aquela anatomia de ombro, cabeça, ombro invertido, que é aquele típico padrão de inversão de tendência. Vem a tendência continuando com pivôs de baixa e agora pivôs de alta. Então isso forma ali uma espécie de ombro, cabeça, ombro, nesse caso invertido, porque é uma tendência invertendo para cima. E aqui veja o volume de negociações muito interessado nesse movimento que leva o preço para cima. Aqui agora touros enfrentaram um desafio, que era o desafio de resistência das médias móveis e a resistência desse
O último topo, então, aqui agora que tudo indica é que estamos retornando para um fundo ascendente, o que vai fazer com que touros subam seus stops daqui para cá, o que vai dar mais sustentação para o preço continuar carregando e inverter essa tendência. E este movimento vai nos levar aí com folga para os nossos alvos de venda com lucro. Então veja que com dois simples tempos gráficos nós já conseguimos contextualizar todo o sentimento do mercado envolvido aqui nesse ativo. Então nós já sabemos o que está na cabeça dos vendedores e o que está na cabeça dos compradores. E agora o que precisamos é só entender se no ponto atual existe uma relação de risco-retorno favorável para que a gente se posicione diante da maior probabilidade, que é a inversão de tendência do gráfico semanal para a confirmação daquele fundo lá do gráfico mensal. Então, é isso que a partir daqui, uma vez que já temos todo o contexto completo aqui da situação, nós entramos para os gráficos menores para procurar em detalhes essa nossa posição. Agora aqui já ultrapassa a análise de contexto e já entra mais numa análise de momento, só para a gente entender aonde vamos nos posicionar, se o risco-retorno dessa posição é favorável. O que nós encontramos aqui foi um risco-retorno extremamente favorável. Já entramos junto nessa operação, então quem recebe as nossas notificações lucrativas já recebeu lá no telefone nosso ponto de entrada, stop loss e alvos de venda com lucro. Então estamos aí sentados de camarote esperando esse foguete decolar para obedecer às suas maiores probabilidades. Então vamos só dar uma continuada aqui nessa análise, porque quando você compreende o contexto macro de um ativo, todas as informações que vêm depois dos detalhes que você precisa agregar vão ser informações agregadoras, nunca dissonantes. Se estiver dissonante é porque você não está considerando a maior probabilidade, o cenário, o contexto correto. Então veja, aqui no gráfico diário, olha que aquele respiro aqui do semanal já é uma tendência invertida do gráfico diário, mas veja, ao rompimento do fundo anterior, aquele cenário bem parecido com o gráfico mensal, onde rompemos o fundo anterior e não tivemos força para ter continuação, e logo na sequência, touro já voltando, retornando o interesse do mercado em negociar esse ativo para cima, dizendo que estamos somente deixando o preço correr para conquistar uma base de preço mais acima para levantar os stops dos touros que estão posicionados aqui, o que vai dar sustentação suficiente para a gente inverter a tendência aqui no gráfico diário e seguir toda aquela conjuntura macro. Uma coisa vai encadeando a outra e precisa tudo estar muito bem analisado de dentro para fora e de fora para dentro. Tudo muito bem casado aí com a gente considerando toda essa sanfona de tendências, todo esse factral de tendências precisa convergir e entregar para nós as maiores probabilidades das movimentações de preço. Então é isso que enxergamos aqui e estamos aí só aguardando o mercado entregar algo em torno de 30% de lucro no nosso bolso. Então é isso aí, pessoal. Se você quiser receber nossas notificações lucrativas para entrar junto conosco nessas operações assertivas, então vai lá, o link fica sempre embaixo do vídeo. Conheço notificações lucrativas. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo para vocês. Um grande abraço. Valeu!